Fala, galera, estamos de novo aqui, ó, com o Pó de Faixa, né? Diretamente de Nova Iguaçu, né? Então hoje a gente está aqui, né, nos maiores centros, né, comercial da cidade, né? E aí a gente começa hoje falando de um programa de rádio, né? Tropical AM 830. Então a gente fica muito feliz em estar recebendo o cara que acorda a gente pela manhã com aquele programa. Bom dia, pessoal! Arinos. Oi, E aí, Ricardo, irmão? Ricardo Faixa Preta de Jesus. Foi pego de surpresa nesse convite e, claro, igual você fez, né? Tudo bem, convocou, estou aqui. É verdade. Cara, assim, a gente é muito feliz porque a rádio, né, como eu te falei, é uma rádio que é tradicional, né, uma rádio que tá há 50 e quantos anos? 59. 59, quase 60 anos. Uma idosa, né? É, uma idosa que passou por vários momentos, né? Foi passando por etapa, e ela chegou hoje como um grande canhão, né? Principalmente de ouvido. As pessoas que vão lá deixam grandes assuntos, grandes debates, estão ali unidos há muitos anos também. Então a gente quer hoje fazer essa homenagem para você, né, mostrar para o público que tem uma rádio AM que ela está a todo vapor. Em Nova Iguaçu, como sempre, Nova Iguaçu sendo diferencial até na rádio AM. Exato. As pessoas falam, Nova Iguaçu tem rádio? Tem. Aonde é mesmo? Digo, ali. Ali aonde? Falei, atrás da prefeitura. Referência, né? Atrás da prefeitura, antigamente, na rua do ML. Tá lembrado do ML? Tô. Pois é. A rádio fica onde? Perto do ML. Vou não. Mas atrás da prefeitura é um discurso já de muitos anos, né, cara? Atrás da prefeitura. Agora tem um nome, né? Carlos Gomes. Carlos Gomes, né? O nome da rua. Pois é. Qual o número? Antigamente é Itacuruçá. O nome da rua? Eu usava o Itacuruçá, mas a Praça Carlos Gomes. O primeiro prefeito, na época que a rádio começou, era quem? Tem noção disso, não, né? Rapaz, eu não faço ideia. 60 anos atrás, a gente teria que voltar. A fundação dela foi 60 e quanto? 60? Um dia desse, a gente estava falando do aniversário que é esse mês. Ah, é de 60? Exato, 59 anos agora. Agora em julho. Ah, é, cara? 22. Ah, é? 22. Vai acontecer? Dia 22. Parabéns antecipado. Vamos comemorar lá na Praça de Mesquita. Na Praça de Mesquita. Vai ter um evento cultural. Muito legal. Foi lá em Mesquita, porque lá tá dando todo o aparato. Claro. A gente sabe que a rádio, ela é da Baixada. Ela é do Rio. A rádio e a prefeitura de lá, né, e os empresários de lá resolveram contemplar. Inclusive é o baile do Flex, o Gil, que está promovendo, né, tá levando essa comemoração. E legal, né? Parabéns, Gil. Parabéns, né? Porque... parabéns ao prefeito de Mesquita. A gente sempre pensou no melhor. A gente sempre procurou dar o melhor. Eu não colocaria... No passado, reclamei muito. No passado, eu falava sempre, vocês, empresários da cidade, precisam valorizar a sua rádio. O que é da cidade, o que é bom. Porque acaba a rádio sendo deles, né, cara? A única rádio. É nossa rádio. Naquela época, as comunitárias eram pouquíssimas. Só do Ismael Lopes, né? Que ele conseguiu uma ortoga lá no passado. E essa rádio em Queimados. Né? E depois dele, demorou até que o governo federal ele tem liberado ortogas, né? Inclusive está fazendo questão que se promova novas rádios comunitárias. É uma forma de difundir mais
a ação educacional, questão de identificação da sociedade. Eu acho que cada um que consegue uma ortoga de uma rádio vai promover cultura. Na verdade, o povo sem cultura é um povo que não vive. Claro, então, com certeza. É preciso a cultura. Então, o rádio, na minha opinião, é mais que emoção. O rádio é uma coisa muito boa. Você fala sem improviso. O rádio é o portal de tudo, né, cara? A diferença do radialista pro apresentador de TV é que a gente não usa texto. E outra coisa... Tem telepronto. Mas como eu te falei, todo apresentador de TV que passou veio do rádio. A telenovela veio do rádio. Tudo que você imaginar que tem hoje em primeiro plano, Galvão Bueno, o comentarista, o locutor, o repórter de campo, veio do rádio. Então o rádio ele é o portal de tudo. Por isso que o rádio ele vai ficar eternizado, ninguém vai conseguir. Eu cheguei na Rádio Tropical, cheguei no 1988. 88? 1988. E percebi, naquela época eu fazia a Rádio Estácio FM, eu tinha acabado de sair da Estácio, lá na Tijuca, eu morava na Tijuca, até 85. Então terminava lá a comunicação, mas já com foco no rádio, porque eu achava rádio tudo. Eu via aquele pessoal da Estácio FM, muito rápido, aqueles grupos, naquela época a gente estagiava exatamente com os grupos que vinham de Brasília, do Sul, Plebe Rude, Legião Urbana, Paralamas, Barão Vermelho, Paralamas. Ira. Então nós viemos com esse grupo. Nós somos desse grupo. Nós viemos exatamente nesse bolo, apresentando o que eles queriam aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, eles estavam caindo de paraquedas no Rio de Janeiro e só o circo voador que dava esses... A Rádio Fluminense FM. Mas a Estácio, como era a comunicação, então a gente engajava muito. Com certeza. E quando eu saio... Ainda tem a Rádio Estácio? Eu nem sei mais se está no ar. E quando nós saímos da Estácio e eu venho para Nova Iguaçu, eu conheci a Mauá Solimões. Mauá. Exatamente. O Fernandel, falecido, Fernando de Souza. Mauá. Caiu um raio! Exatamente. E eu ficava prestando atenção, falei, nossa, a gente sai do FM, que era uma coisa tão burguês, e passa pro AM, e o AM parecia uma coisa assim, chula, uma coisa inexpressiva. Mas o AM, ele foi o primeiro para depois chegar ao FM, né? Sim, o FM, ele vinha lá atrás, mas ele não tinha lá suas... ele não era impulsionado, ele não tinha lá grandes ouvintes. Isso. Até porque havia Tropical FM. Tropical FM. Tropical FM. Lá... Eu lembro. Então as pessoas... E era um sucesso Tropical FM. Sim, e as pessoas... Muito no pagode. Pagode, isso. Depois a Sonzonsat. Aquela empresa de comunicação. De parabólica. Que juntou todas as rádios, né? Fazia um programa único no Brasil inteiro. Que trouxe o Moção. Exatamente. Então, nesse bolo, a Rádio Mauá, ela era Mauá separada. Conseguiu, depois, ela virar Mauá Solimões, Mauá 1060, Solimões 1480, e logo lá na frente vem a Tropical. E aí Nova Iguaçu ficou com 3 rádios. É mesmo, cara? 3. E aonde eram essas 3 rádios? A Tropical, ela era em Miguel Pereira, né? E com link em Nova Iguaçu, um estúdio em Nova Iguaçu. A Mauá no mesmo prédio, dividindo com a Solimões. Isso lá... Né? E a maior dificuldade era convencer que você precisava escutar o AM.
já que o FM começava a ganhar corpo, o FM tinha mais brilho, melhor de se ouvir, aquelas coisas de é pobre que ouve AM. Lá no Rio era mais ou menos assim. Era verdade. Tu é da Baixada? Não. É só o futebol, né? O futebol que todo mundo caía pra M. Porque não tinha a FM, que, por exemplo, a Globo e a Tupi começou a botar o futebol nos dois, mas era só Globo, Nacional, Tupi, que eu lembro Nacional, Tamoio, né? Então essas rádios pro futebol eram imbatíveis. Né? E que os locutores saíram daqui, da Solimões. É verdade, cara. Pô, a propósito, Ricardo, fato interessante que os melhores jornalistas, cronistas, radialistas, cronistas saíram de Nova Iguaçu. Caramba, que maneiro isso, cara. Fizeram escola aqui. Tá aí o nome deles, fala aí pra mim. Pô, do esporte. A gente, um dia desse, cada um falava um nome e eu ficava assim, eu digo, qual? Porque eu não fazia parte do esporte. Certo. Eu era repórter de comunidade. Então, quando falava do esporte, os medalhões não, mas os âncoras, inclusive o Ricardo Tigrão, eu não me lembro se ele ainda tá, qual é a rádio que ele tá hoje. Tinha um que trabalhava na Globo, né, que morava no Jardim Tropical, sabe quem é? Um gordinho, que fazia, tricolor doente ele. Ele trabalhava na Globo e ele é um dos caras que mais a gente... Pierre de Carvalho... Pô, esse nome veio... Então, Pierre de Carvalho. Pierre de Carvalho, exatamente. Eu lembrei o nome, cara. O Gabriel é que tudo... Vamos chamar Pierre de Carvalho. Fazia resenha todo dia. Então. Pierre de Carvalho. Então eu lembro de muita coisa pela minha idade também, né, cara? Eu fui um cara muito curioso. Eu assistia muito. Então... do Ocei de Camargo, Jorge Cury, era o meu número 1, era o Jorge Cury. Bom Saldanha. Mário Viana, Loureiro Neto. Então era até uma vinheta que tinha, né? Prova que o AM é bom. Muito bom, muito bom. Sinal limpo. Não, e é uma escola, né, cara, de vida, né, cara? É uma faculdade que ninguém vai tirar de você, pô. A gente que aprende a falar, a gente escreve menos. E nossa maior dificuldade como jornalista é exatamente aquela combinação entre falar e escrever. Porque quando eu primeiro, logo depois do rádio, no passado ainda, depois da Estácio, eu resolvi escrever. Eu achei que era fácil. Não, a gente falava o tempo inteiro, não falava, parecia um papagaio. Então eu fui trabalhar no jornal Pontual em Nova Iguaçu. O Pontual, ele era o único diário, ele e o Hoje. Só haviam 2 jornais na cidade. Coisa de coronel, né? Naquela época só tinha 2, Jornal Pontual, do Manuel Gosteles, e o Valcide Almeida, falecido. Do Hoje. Gente boa, seu Valcide, com aquele unozinho branco, só chegava com aquele unozinho branco. Muito bom, que coração. Então, eu até falo nas minhas resenhas que eu aprendi a ler, né? Até hoje eu não sei escrever, que eu nunca fui na escola. Eu escutei você falar isso, mas... É verdade. Então, assim, eu aprendi a ler numa banca de jornal do Seu Rico. Tu lembra? Lembro. Do Rico. O italiano. Então, lá é que eu aprendi a ler. E aí eu conheci umas figuras muito legais. Jean Curiac, né? Seu Valci, o pessoal o pessoal do Hora H, né? Roberto Aquino, mandar um abraço, Aquino, beijo, entendeu? A gente foi ali, né? O Correio da Lavoura, que é um dos mais antigos. E aí o dono do Correio da Lavoura eu conheci,
né? Depois conheci o filho, ele passava lá para deixar o jornalzinho embrulhado. Roda até hoje. Então, assim, a gente viu isso tudo de perto, né? Eu trabalhei basicamente uns 10 anos com o Seu Rico, com a família Scofano. Então, A fantasia, né? a família Scofano foi, na verdade, uma das primeiras a trabalhar com jornal em Nova Iguaçu, tanto que os italianos têm uma história com K11. Então, o jornal tinha umas colunas bacaníssimas. Tu escreveu alguma coluna? Pro Correio da Lavoura, não. Mas eu era jornalista do Pontual. Pontual. Aí, quando eu cheguei, em 1987, eu conheci a Luciane Lozeiro, filha do falecido José Lozeiro, que na época ele era um dos... Ele trabalhava na Globo, o Lozeiro, escritor. Então ele tinha alguma coisa na Globo, ele escrevia roteiros da Rede Globo. E o Lozeiro, em um determinado momento, eles compraram do Manuel Gosteres a franquia do Pontual, né? Ah, é? Marca, né? E tiraram o jornal dali, da Rua do Cartório, e levaram ali na descida do viaduto. E ali começava uma era de um jornal em que, naquela época, feito a chumbo. Que complicado, Ronaldo. Meu Deus do céu. Jesus Cristo, você não imagina o que era montar um jornal. Meu Deus do céu. Ninguém sabe. Caldeira quente, aquela caldeira fervendo, pois é. Que coisa medonha. O povo trabalhava naquela parte, perdão. O povo trabalhava num galpão, aonde ali a temperatura era danada. Imagino, cara. Imagina o linotipo. Cara, parecia que pedalava numa bicicleta. Ele escrevia aquilo ali e os tipos iam montando. Depois montavam um tabuleiro que ali ficavam exatamente tudo que foi escrito. E ele não olhava para Na máquina de escrever. Era uma máquina grandona chamada linotipo. Meu Deus. Que coisa. E depois Pré-histórico, né? tinha que printar. Aí a gente revisava. Tu imagina o Jornal dos Esportes, que é cor-de-rosa. Só clichê. Clichê, que era caro. Foto, uma já era um problema. Duas era o fim. Era o fim. Então, fazer jornal... Você sabe que os filhos do Chico Amaral, o Luiz Cláudio e o Márcio Amaral, eles criaram, a gente participou dessa criação do Adrenalina News. Era um jornal de surf. Eu achei essa... Ano de 90. Isso. Anos de 90. Aí a gente rodava no Jornal dos Esportes. Lá no Centro do Rio. E era uma luta. Aquela época, 90, já era uma luta para você rodar um jornal no Jornal dos Esportes. 90 tinha que montar boneca, você tinha que ter um diagramador, então você vê, arte finalista. Negócio de foto, tinha muita foto. Então aquilo que você falou, é um negócio caro. E esse já era o offset. Tinha uma capa colorida. Sim, mas já era o offset. Eu comecei quando era na máquina quente. Então você tem uma história do caraca, irmão. Nós pegamos para fazer jornal quando era ainda no chumbo. Irmão, agora, pra gente, chegar aqui, o programa nasceu o RJ no ar, é isso o nome? O RJ em Debate. O RJ em Debate. Ele nasceu em que ano? O RJ em Debate, na verdade, foi um projeto do passado que eu fiz vários programas, né? Show da manhã tinha uma coisa interessante, que 6 horas da manhã, eu falava pro operador, coloca o galo pra cantar. O cara, o quê? Eu falei, coloca esse galo pra cantar. Aí o galo, cucurucu. Aí eu gritava assim, acorda, peão! Aí o galo, cucurucu. E botava aquele forró no fundo. E o pessoal falava assim, tá louco? Cada um desse cara tirou. Então eu comecei a criar o bordão do acorda peão.
o Acorda Peão com Galo. Aí o pessoal começava a ligar pra lá, eu quero ouvir forró, eu quero ouvir aquele ali, eu quero isso. Botava as piadas do Mussum, aproveitava colocava no meio. E era forró, assim, de 6 às 7 da manhã. Aí depois mudava o estilo, né? Fazia uma roupagem. Então o show da manhã me deu a ideia e logo depois veio o perfil da Baixada, que era o Gabriel. Gabriel começou a focar no Leandro Blum, Cláudio Passos, Gabriel. E eu era o repórter comunitário. Repórter da comunidade. E cada nome que foi passando me dava uma ideia. Aí eu comecei o Trânsito Livre. Trânsito Livre. Eu entrava 14 horas com Trânsito Livre. Era para todo mundo falar à vontade. Aí depois eu passei por Zona Urbana. Aí o cara, pô, mas que nome é esse? Falei, é Zona Urbana. Aí o cara, não, mas a gente tá falando de zona. Eu falei, calma, gente, é o pejorativo, para com essa história. Claro, cara. Zona Urbana quer dizer que é aqui, essa área urbana, pra gente discutir assuntos. E é um nome que existe, porra. É, mas eu entendi errado. Tá bom, então agora, daqui pra frente, a gente vai debater. Então, como eu gosto de debater, mas não embate, eu falei, olha, agora Rio de Janeiro em debate. E aí, lá atrás, eu comecei a escrever uma coluna RJ em debate, e comecei a conversar com os amigos. Eu falei, olha só, bem que a gente podia ter um programa de rádio, né? Ah, mas aonde? Eu falei, mano, o que falta é rádio. Mas a gente pode fazer podcast, a gente pode tudo. E não tem espaço. E foi aonde o RJ em debate, eu criei uma arte, coloquei até fiz uma página no Facebook, mas não engajei com a página. Tem também no Instagram, mas eu não engajei. Só coloquei ali e eu não sou muito bom de gravar vídeo. Olha, me dá um microfone que eu passo o dia inteiro falando. Mas se colocar num vídeo, né? Tanto que eu fui fazer TV e não aguentei ficar uma semana. Não aguentava, porque só para entrar no ar era quase uma hora se maquiando e arrumando cabelo. Falei, não aguentei, preferi sair da frente das câmeras e voltei pro rádio. E aí o RJ, sim, o RJ, a gente planejou ele antes de colocar no ar, mas de maneira que a gente pudesse, dentro dele, também perder um pouco da característica, sair da coisa muito séria e levar para um pouco engraçado. A gente sarcastizar, humorizar, levar notícia de uma maneira que não fira demais. Então, eu escutei, e assim, interessante porque você hoje está fazendo um programa que é o que os caras têm feito, né, cara? Você fala de política, você fala de fofoca, você fala de eventos, de esporte. Então, esse programa que é o programa hoje que tem feito super bem a um monte de gente, principalmente seus ouvintes. Ricardo, a minha ideia é que as pessoas falem naturalmente. Às vezes a pessoa, eles vão lá pro programa e falam assim, eu vou falar o quê, hein? Aí eu digo assim, olha só, você já trouxe a pauta? Então, é isso aqui, vamos fazer aqui. E daqui a pouco, eu combinei meia hora e a pessoa em 1 hora não terminou. Porque ela se encontra, né, cara? Porque no final, o microfone não tem problema algum e ela acaba se envolvendo e não quer sair. Então, eu falo para as pessoas assim, vamos lá fazer o podcast, o que eu vou falar? Você vai falar o que você vive, pô. Eu não posso criar um quadro para você falar o que tá rodando a atmosfera, né, fora do sol e tudo, aí você vai ter que estudar. Agora, falar de você, falar do que você faz, do que você tem feito, isso é muito fácil. Até é bom para as pessoas que não conseguem falar em público, quando for falar daquilo que ela vive, ela não vai gaguejar nunca. Então, por isso que eu torço você falar daquilo que você sabe mais fazer, cara. Parece. A gente é muito total flex, né? A gente faz um pouco de cada coisa. Mas eu
gostei do rádio, porque tem um fato nessa história do rádio. É que meu falecido pai, ele tinha uma escola de samba. Ah, é? É. Qual escola? Ele tinha uma escola de samba chamada... É um bloco carnavalesco Unido de Santo Elias. Unido de Santo Elias. É, lá em Mesquita, lá na Cesário. E eu era rapaz, e quando ele... Olha, eu acabei de fundar uma escola de samba, um bloco carnavalesco. E não é que deu certo, não foram campeões de Nova Iguaçu, não ganharam o título. Mas, voltando dessa história, aí eu vi aquele palanque bonito, os cortes de samba, aquele barulhaço, aquele monte de gente. Eu devia ter uns 15 anos, 14 para 15 anos. Eu vi aquilo ali, eu falei assim, nossa, e aquele cara falava a beça no microfone, apresentava. E eu falei, rapaz, que coisa interessante. E quando eu botava a música, aqueles discos, naquela época, LP, e botava aquele samba, Bezerra da Silva, aquelas coisas, aí eu gostava de Cro, aqueles pagodes daquela época, né? E eu queria cantar. Aí eu descobri que eu podia cantar, porque meu falecido avô me ensinou a tocar violão, tudo numa linha só, né? Aí eu peguei o microfone e fui lá falar no microfone. Acho que era para reclamar de alguma coisa, aí peguei o microfone, queria dizer para vocês que não sei o quê, uma voz forte, né? Aí o diretor falou assim, me chamou no canto e falou assim, poxa, eu não sabia que você falava bom do microfone tão bem. Eu falei, eu vejo vocês falarem o tempo inteiro, eu tenho que falar igual a vocês, né? E ficava assim, o cara, poxa, sabe que eu vou falar com seu pai para ver se você de vez em quando vem para cá? E nessa história, eu fiquei uns 2 anos e fui apresentar os cortes de samba e era o locutor da escola ajudando ancorava o locutor oficial. Certo. E eu gostei. Achei aquilo interessante porque eu fiquei sem vergonha. Calma, não foi sem vergonha. Claro. Eu perdi a vergonha. Perdi a vergonha. Eu acho que o meu problema era eu saber se eu ia conseguir ficar de frente. Se fosse aquele diretor, quando você falou do Zona Urbana, fala, poxa, você perdeu. Sem vergonha, cara, entendeu? A época era terrível, né, cara? Perder a vergonha é muito legal. Eu vi você lá no Mercury. Que facilidade que você subiu. O rapaz chamou, Ricardo, faixa preta de Jesus, vamos fazer uma homenagem aí. Pegou o microfone, te deu e você, rapaz, falou com uma tranquilidade. Você não pulou uma frase, você falou continuamente, falou de cada personagem que estava ali, os 6. Eu falei, cá comigo. Eu falei, é um apresentador? Então, é muitos anos, assim, a gente tem hoje 18 anos falando, dando entrevista, filmando, fazendo reportagem, tal. Então isso acaba, essa repetição dá pra gente uma facilidade de a gente tá falando como, os caras que convivem com o microfone, com a latinha, com a câmera, entendeu? A internet te deu também esse canal de você conseguir fazer vídeo, porque você tem que vender aquilo que você tá fazendo, né? Na verdade, a gente tem que mostrar o projeto para todo mundo, então fica mais fácil. Mas a gente conhece pessoas que é travada nesse momento de falar, mas é uma importância gigantesca. Quando o cara, ou a mulher, ou o homem, ele aprende a falar em público, ele já ganha uma oportunidade, entendeu? Que, cara, é para poucos, mas quem pula, sai na frente, entendeu? Acredito que todo mundo deveria fazer um curso de rádio. Até para respirar melhor. Tempo para falar. O rádio é fundamental. Você oxigenar o cérebro. A gente até foi convidado, mas eu quero ir primeiro na tua, para mim. Já está convidado. Então, ao vivo, a gente vai na Rádio Tupi. Aquele ao vivo, viu? A gente vai na Rádio Tupi, entendeu? Também que é um canhão de audiência, né? Pedro Augusto, não? Não, a gente não. Eu acho que é pela manhã. Entendeu? É pela manhã. Quem vai convidar a gente até é o Wagner Monte Filho, né? Que é um dos parceiros. Até porque o Wagner Monte pai é o nosso padrinho de televisão.
ele levou a gente à televisão, né? 2009, ele apresentou a gente na Record, no Balanço Geral. Então a gente deu um kimono para ele, e ele fez toda uma festa. Então ele é o nosso padrinho de televisão, Wagner Monte pai. E o filho agora, trabalhando igual o pai, também tem abençoado a gente. E a gente quer fazer, né, primeiro, porque assim, cara, é como eu falo para as pessoas, não perca a oportunidade. Se a Rádio Relógio me chamar, eu vou estar lá. Lembra da Rádio Relógio? Lembro. A Rádio Relógio informa horas. A baleia, ela vai em cima, porque ela pega a... Pô, mas ela era uma rádio que... É que eu falo para os nossos assistidos, cara. A nossa escola, cara, não é escola de estudar, é escola de vida. Ela era muito mais punk rock, né, cara? Hoje é muito artificial, então a gente fica muito triste porque a gente vê, né, criações de manadas. Então a gente, pô, isso me dá uma angústia porque são seres humanos, cara, que são capazes de mudar uma chavezinha no cérebro e isso evoluir para todo mundo, para melhorar, tanto no trabalho, como na escola, como na vida, como na saúde, como na família, como... Mas, cara, parece que tá travando, cara. O nosso tempo era a dor. A gente aprendia com a dor. A dor fazia a gente melhorar. Muito. A dor fazia isso. Ó, hoje... Ninguém toca fogo em livro, mas ninguém lê o livro também, entendeu? Então, é isso que a gente está falando. Então, assim, você tem que entender que você tem que ser sábio, cara. Que eu falei para eles, a arma do futuro, que é o futuro que está chegando, é a disciplina. Sem ela, vão ficar para trás. E aí você vão ver pessoas talentosíssimas ficando no banco de reserva para quem é esforçado, entendeu? Ouvir é fundamental. E para essa turma jovem, eles que querem entrar no mercado, eu até digo que hoje a opção de estudar, a opção hoje, Ricardo, de você ter uma profissão ou cursar uma universidade, é preciso que você goste. É preciso que você queira exatamente, tenha certeza do que você quer. Para não perder tempo. Tempo é algo muito valioso. A gente não pode esquecer que o tempo passa. E quanto mais o tempo passa, menos você adquire conhecimentos, menos você consegue entender o que está acontecendo, tudo menos. Tudo menos. Tudo vai ficando para trás. E a gente estava falando desde o início do podcast sobre a questão passado e presente. Então, o nosso passado, meu, seu e de outras pessoas, na faixa dos 60 anos, mais, a gente veio de problemas, mas viemos com uma índole educacional. A gente veio com um propósito. Nós tivemos propósito para viver. Nós não vivemos, eu não vivi 62 anos da minha vida para ficar esperando nada acontecer. Já falava a música do Geraldo Vandré, né? Então, a hora foi quando eu saí de casa. Vem, vamos embora. Exato. Esperar, não saí da minha casa aos 13 anos de idade e falei pro meu pai, eu nunca mais coloco o pé dentro de casa. Minha família não vai me ver mais. Eu vou atrás do meu futuro. Dos meus sonhos. E desde aquele dia eu nunca mais voltei para casa. Caramba. Até hoje. Não botei mais os pés, voltei só para dar um abraço na minha mãe. Comemorar o Natal. Minha mãe partiu o ano passado e meu pai foi em 99, mas eu cumpri comigo. Eu falei, eu não volto mais, porque era preciso eu continuar. Naquela época, eu acredito que muitos imigrantes que estão aqui no Rio de Janeiro ou que foram para outros estados
foram exatamente com esse propósito de mudar, de melhorar, e pensaram dessa forma. Continuei meus estudos, paguei por eles com meu próprio dinheiro, com o suor do meu trabalho, para chegar hoje aqui e poder pelo menos falar que eu lutei e luto até hoje. Muito legal. A minha vida, ela é todo dia. Todo dia eu durmo e digo assim, Senhor, obrigado por esse dia. Você, e quando eu acordo de manhã, eu falo a mesma coisa. Se eu agradeço por acordar nesse dia, com muita fé, com muita humildade, me acompanha porque eu estou partindo para trabalhar. Esse podcast, o Pod Faixa, que a gente já tem há alguns anos, cara, ele é feito para isso, para essa resenha, entendeu? Porque assim, se eu for ver, se eu for rever, eu tô vendo o Cláudio Moura aqui, né, Henrique? Cláudio Moura falando a mesma coisa, porque, cara, imagina, para tu chegar onde tu chegou, o que tu passou, entendeu? Aonde é que eu falo pros caras, quando eu vejo um morador de rua, eu levo eles, eu falo, aonde que esse cara virou a chave errada, aonde que esse cara acordou errado, qual foi o movimento que esse cara fez que deu isso, aonde que esse cara se encontrou com essa realidade, qual o momento que esse cara errou pra estar morando na rua, um cara, tu vê um biotipo bom. Então, você, cara, e a gente que tá nessa vida lutando para deixar um legado, né? Por tanto que a gente passou, pelas estradas, pelos nãos, pelas portas fechadas. Muito não. Pô, cara, e assim, e principalmente a nossa família, que antigamente, eu vou te falar, eu escutava muito assim, pô, fulano não vai ser nada porque ele fica vendo televisão o tempo inteiro. E aí, hoje, eles falam a mesma coisa porque quando um cara vê o celular. Então, era a televisão, né? Quando a televisão tinha aqueles programas que a gente adorava, Capitão Asa, então a gente não perdia aquilo, ficava ligado naquilo, e aí hoje isso morreu e tem um celular. Então, você vê, de época em época, né? De tempos em tempos vão surgindo coisas que vão te distrair. Novas tecnologias. Não tem jeito. Tudo. E aí, cara, esse cabelo branco teu é o que é uma das marcas mais fundamentais pra gente ter uma história de vida e passar pra elas, né? E assim, que escutar vai mudar a chave e vai conquistar. Tem um detalhe muito interessante que eu não sei se isso vai mudar alguma coisa para aqueles que estão assistindo, né, que estão assistindo o podcast. Eu morei internato. Meu pai viajou eu também fui em Paquetá. Instituto Padilha. Eu tive que morar no internato porque não tinha família. E fiquei no internato. Quantos anos? Eu fiquei 5. Eu acho que, se não me falha a memória, fiquei entre os 4 e 8 anos de idade. Foi quando me tiraram do internato, meu pai. Aonde era esse? Mesquita, qual o nome? Mesquita. Era alguma santa. Mesquita? Santa Nossa Senhora da Conceição, Era ligado à Igreja Católica. Era ligado à Igreja Católica. Em Mesquita. Ali na Gordura, Emílio Guadani, ali, tinha um internato. Eu acho que tentaram me botar nesse. Foi? Mas aí me botaram em Paquetá. Porque a gente tem quase a mesma... Viemos também dos internatos? Tu tá com quantos anos hoje? Eu faço agora 63. Então, eu tenho 57. Nossa, eu tô falando aqui, daqui a pouco vão pensar, daqui a pouco é o Papai Noel. Não. Então, é mais ou menos isso. A gente passou essas mesmas faixas, né, de perrengue. E o internato é brabo. Brabo. Não é pra amador. E eu, graças a Deus, o meu pai, ele foi da Marinha. Ele aposentou como oficial da Marinha, mas ele tinha um detalhe, ele só me colocava para estudar
em colégio da igreja. Da igreja. Aí eu decorei, né? Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora da Conceição. Foi ali que a gente foi fazendo o primário, o ginásio e os padres. Eu fui coroinha na escola. Muito legal. A igreja, vamos ser coroinha. E foi nessa história que eu cantei a primeira vez no palco. Aí a gente vai falar do abençoado microfone. E eu... Estreou então no microfone. Eu falei pro padre assim, padre, eu posso cantar uma música ali? Tava valendo um disco. Disc player. Disc player. Disc player. Não era LP, não. Era o menor. Era o menor. O menor. Aí, ele, mas você canta, garoto? Eu falei, queria cantar qualquer coisa. Um monte de criança cantando. Aí eu fui lá. Tu lembra que tu cantou? Lembro. Tu não imagina, rapaz. A música do Antônio Marcos. Antônio Marcos. Aquela, ei, irmão, vamos seguir com fé. Tudo que ensinou o homem de Nazaré. Rapaz, eu não ganhei o disco. Muito legal, cara. Só por causa da música. Cantar, eu não canto lá grandes coisas. Mas a música fez o pessoal da igreja bater cantar palma. E bater palma. Então, você é um comunicador nato, né? Então, assim, já nasceu contigo. Seria... Graças à igreja, graças à igreja, né? Seria terrível você ir para outro caminho, né? Virar um vendedor, virar um comerciante, se você... bota para dentro. Se você tivesse um outro rumo. Então, isso que é legal. O despertar disso trouxe para você o que você hoje construiu, cara. Você é um cara hoje que tem uma dinâmica, né? E você prender o ouvido é uma coisa. Você prender com os olhos é muito mais fácil. Você imagina, você prender com o ouvido uma pessoa, né, que está escutando ali. Então, com os olhos, você vê cor, você vê todo aquele movimento. Agora, e o ouvido, cara? Você, na latinha, como dizia antigamente, né? Hoje é no celular, não tem latinha. Hoje não. Não. Hoje a gente faz diferente. Eu vou voltar, até para não esticar demais o podcast. O RJ em Debate, a gente falava dele há uns minutos atrás, ele trouxe uma coisa nova. Ele trouxe personagens que não estavam aparecendo em lugar algum, que estão fazendo algo que ninguém dá oportunidade para falar em rádio. Rádio de verdade. Aquele teu lá de Juscelino, qual é o nome dele? O Carlos Augusto? Não, aquele que fala de fofoca. Qual é o nome dele? Lá de Juscelino. Que faz o personagem de falar das personalidades. De Juscelino? Ele mora em Juscelino. Tem personalidade aqui, mas... Não, ele fala sobre as personalidades do Brasil. Igual se fosse um colunista, né? Ele é lá de Juscelino. Eu vi ele no teu programa contando uma história de um famoso. Ele fala a vida de famosos. Sei, Emerson Alves. Isso, não, tem mais um. O Emerson Alves tem mais outro. Carlos Augusto, Emerson Alves. Então, são os dois que estão na bancada comigo. Que fala que fala dos famosos. Isso. Tem um que eu conheço que mora em Juscelino. Exato. Entendeu? Exato. Então, isso também é legal, que você trouxe. E ele é da Globo, né? Era da Globo. Então, ele é um cara antigo. Apanhei ele no meio do caminho. Ele é um cara antigo, né? Ele não é um cara novo. Não é novo mesmo, não. Então, assim, eu lembro dele lá. Ele é filho de Juscelino. Acho que ele morou muitos anos em Juscelino. Eu acho que é do lado de lá. Não? Isso, Então, falando da mesma pessoa. Eu lembro dele. Então, a gente está aqui no nosso final. Eu queria que tu, em 2 momentos rápido, falasse o horário do programa, né? A finalidade do programa. E nessa câmera aqui, você deixasse um grande recado aí para a galera que vai assistir isso. Uhum. Eu queria dizer que é preciso a gente apostar
no que faz, né? Colocar Deus à frente de tudo. E quem não tem Deus não tem nada. O ateu é ateu. Então, não posso falar por aquele que não crê. Então, a fé é Deus. É fundamental. A fé é Deus. O programa, ele é dedicado todos os dias às personalidades, às pessoas do dia a dia, os profissionais que têm sempre novidades. Essa é a ideia, é levar pessoas que fazem o dia a dia. A gente fala de política, como amanhã, né? Amanhã... João, desculpa. segura aí pra mim. Amanhã vai estar o Witzel, né? O Wilson Witzel. E uma oportunidade para ele falar da cassação dele como governador. E ele vai vir aí, né? Sim. Primeiro ele fez pelo telefone. Primeiro foi via telefone e agora vai estar no estúdio amanhã, né? Até limitei uma quantidade de pessoas para poder, até porque o estúdio não comporta a gente. Mas além dele, eu tenho dado oportunidade também às pessoas, advogados, pessoas que são ligados ao cotidiano, ao AB. A gente quer que o ouvinte... A gente tem ouvido e visto, né? A gente quer que a dona de casa, o trabalhador, a gente quer que aquele peão, aquele que tiver com o rádio na mão e estiver escutando e gostar daquilo que a gente está oferecendo de informação, que aquilo possa ser útil de verdade. E que a gente possa misturar informação com um pouco de bobagem, né? A gente usa um pouco de bobagem no meio. Tem que ter. Eu sou muito bobo. É o lazer. Pra apresentar, eu gosto muito de fazer a coisa engraçada. Porque sério demais contamina. É verdade. A pessoa, hoje eu estou com raiva, então sai de perto de mim. Com certeza. Não fica, porque não é comigo que você vai ficar. Então, em relação ao programa, vocês podem ouvir todos os dias de 8 às 10 da manhã. Eu estarei lá, se assim Deus permitir, eu digo sempre, né? Shalom. Quando eu termino o programa, eu digo, voltarei amanhã, se assim Deus permitir. Porque, claro, Deus é o único que pode me trazer para o próximo dia. Deus é o único que pode travar. Deus é o único que pode abrir. Não tem jeito. E pode usar o que ele quiser. Ele é a porta de entrada e de saída. A gente decide, né? E, por outro lado, eu quero falar para você, jovem, né? Para você que ficou esse tempinho ouvindo o nosso podcast, que ficou aí, vai editar, claro, não tem muita história aí para contar. Muita. Acreditem mais naquilo que vocês fazem. Eu digo para os meus filhos e digo para os amigos que dizem assim, eu tô depressivo, hoje eu estou, que eu não tô aguentando. Eu digo, pois é, né? Você comeu o que ontem? Eu comi, pois é, bebeu, dormi. Pô, então agradeça a Deus que tem uma fila lá atrás que não comeu, não bebeu, tá no meio da rua. Sem tomar banho. Lembra, puxa vida, lembra lá atrás? Pô, essa tua depressão, legal. Olha pelo retrovisor. Não vou tirar o mérito da depressão, mas para aquele que está estudando hoje, eu vou falar para você. Procura saber se você está no curso certo. Se você, de repente, não resolveu estudar por indução e não vai chegar aonde quer, porque as pessoas só são boas naquilo que gostam de fazer. Com certeza. Você é bom daquilo que gosta de fazer. O Ricardo é bom do que ele faz, porque ele gosta do que faz. Amo. E quando você gosta do que você faz, você vira perfeito. Porque você faz as coisas acontecer. E você vai repetindo. E não importa qual é o grau de educação. Qual a pandemia. Qual foi a faculdade que ele fez. Está aqui. A vida ensinou esse homem a ser bom, a ser humano, a ajudar, a carregar o piano que ele carrega todos os dias. Então, olha a história de vida do Ricardo e olha só, um cara que fala assim, eu não estudei, mas estou aqui. Eu sei fazer. Olha o tamanho desse homem. Então, se você quer ser grande, se você quer fazer alguma coisa que te agrade de verdade, que você abrace de verdade, faça aquilo que você gosta. Só isso. Faça.
Ah, eu tô fazendo medicina, mas, pô, eu queria ser advogado. Então, para. Com certeza. Para. Ah, mas eu acho que eu consigo trabalhar no computador porque eu sou designer. Pula! Porque o tempo que você perde nunca mais vai voltar. Não volta, cara. É terrível. Não volta e isso não é um recado assintoso, isso é para você aprender a fazer as coisas que realmente vão dar resultados. Senão você vai ser mais um desempregado, mais um depressivo, mais um que vai dizer que... Mais um reclamão. Mais um reclamão, mais um que vai ficar assim no ouvido do pai da manhã, mas hoje eu não consegui, hoje eu não sei, estudei tanto, perdi meu tempo. Então perca tempo pensando, pelo menos, se você gosta de fazer alguma coisa. No barato... Ah, eu gosto de varrer quintal porque a minha limpeza é perfeita. Vai limpar alguma coisa. Com certeza, cara. Vai ser o melhor, vai ganhar um salário bom e todo mundo vai... E vai ser feliz. E vai ser feliz. Naquilo então, que gosta. Naquilo que gosta e sabe fazer bem. Então, eu quero agradecer aqui já Monge. De imediato. Obrigado, Monge. Esse convite inesperado, mas eu fiz a gente é assim, quem sabe faz ao vivo, né? E não espera acontecer. Acontece porque isso é o chamado nosso, cara. A gente tem que saber lidar com o que a gente tem na mão hoje. Mas você me fez chorar, viu? Você me fez chorar. Fiquei triste porque eu chorei. Não, mas essa emoção é de verdade, né, cara? Aquela emoção ali, você me fez. Quando você começou a falar ali, eu falei assim, poxa, eu vou parar ali. A história da Sueli é muito legal, né? Que história, meu Deus. Muito bacana. E é Deus fazendo a diferença e sem cobrar nada em troca, entendeu? E que bom que você coloca Deus à frente de tudo. Assim diz, Deus na frente, Deus ao lado direito, Deus ao lado atrás, esquerdo, Deus atrás, Deus em cima e embaixo, Deus em tudo, e é só confiar. Obrigado por você, obrigado mais uma vez, e tamo lá junto na rádio. Já está convidado. Valeu. Já vai pra agenda da semana que vem, Vamos lá. presente, né? Vamos lá que a gente vai fazer um grande vídeo lá. Galera, o Pó de Faixa sempre trazendo essas resenhas e tem que ter história, irmão, senão não roda. Não adianta acordar e dormir e esperar o quê? Então é isso. São essas histórias que faz a gente continuar fazendo a diferença e buscando resultado, porque sem resultado, nada e ninguém vai olhar para você. Beijo no coração. Valeu. Obrigado, Rick.